Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Deus. Nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro eu quero desejar para você uma feliz e santa Páscoa. Nós comemoramos 8 dias de festa para que nós possamos compreender a importância dessa festa, a importância de comemorarmos a Páscoa, esse período da Semana Maior para a nossa Igreja, Semana Santa, a paixão, morte e ressurreição do Filho de Deus. Jesus, que feito homem, morreu por mim e por você, mas a morte não segurou ele. Ele ressuscitou e, ressuscitado, permanece vivo no meio de nós. Nós comemoramos então os 8 dias como se fosse um único dia. São 8 dias em um só. E as leituras, os evangelhos, eles vão mostrar esse tempo em que as pessoas, os discípulos, eles vão tomando consciência de que Jesus ressuscitou verdadeiramente. Jesus vai se mostrando a eles. Nas leituras das Santas Missas nós vamos perceber que elas vão seguir os Atos dos Apóstolos, onde os discípulos, os apóstolos vão dizendo sobre a ressurreição, como ela aconteceu, os efeitos disso. É a primeira leitura hoje. Pedro, já cheio do Espírito Santo, vai dizer, fazendo referências ao Antigo Testamento, dizendo da certeza de que Jesus precisava vir, que o Cristo precisava vir, e o Cristo é Jesus. O Cristo precisava vir para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. Meus irmãos, o impressionante é que essa notícia choca as pessoas. Essa notícia causa impacto nas pessoas, porque todos viram Jesus morrer. Todos viram Jesus ser crucificado, ser flagelado. Todo aquele show de horrores, Jesus sendo chicoteado com flagelos, pregado numa cruz. E depois as pessoas vão dizer que ele ressuscitou. Isso impacta as pessoas, mas a leitura de hoje, o Evangelho, vai relatar que quando os soldados viram tudo o que acontecia, tudo que tinha acontecido, um anjo desceu, fez um barulho, rolou a pedra. O anjo sentou em cima da pedra e começou a dizer para aquelas mulheres que Jesus não estava mais ali, que ele deveria encontrar com os discípulos na Galileia. Os soldados viram tudo isso, se estremeceram, caíram para o chão como mortos, mas depois foram falar aos sumos sacerdotes e, com dinheiro, eles aceitaram esconder tudo isso. Com dinheiro, eles aceitaram esconder que Jesus havia ressuscitado. Mas isso não resolveu. Embora aqueles soldados fizeram essa omissão, hoje nós sabemos que aqueles discípulos, aqueles apóstolos lutaram para anunciar essa verdade. Jesus ressuscitou verdadeiramente, como ele mesmo havia dito. E para a gente encerrar a palavra, Jesus aparece para as mulheres que haviam ido visitá-lo e ele fala assim com elas: não temais. Ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia, onde me verão. E eu fiquei impactado com essa frase de Jesus: ide falar aos meus irmãos. É um sinal de perdão, talvez, que Jesus já queria conceder àqueles que tinham pecado, como Pedro, aqueles que tinham fugido, como os outros apóstolos, os outros discípulos. Para Jesus ali não importava mais nada. Importava que ele havia vencido a morte.
Satanás havia perdido e nós estávamos e estamos livres do pecado por causa dessa ressurreição. Então Jesus nos chama de irmãos. Jesus ressuscita e nos chama de irmãos. Então que durante o dia de hoje você possa refletir essa verdade. Jesus ressuscitado nos chama de irmãos. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.